Vamos falar sobre uma HQ que é uma obra de arte em relação ao desenho, porque roteiro e outras questões não são o forte dessa HQ. Eu estou falando de Luz que Fenece. E aí, novatos e novatas nerds, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Novato, e antes da gente começar a falar sobre essa obra aqui do Pipoca e Nanquim, que já foi lançada há um tempo atrás, na verdade, já deixa o like aqui no vídeo, para você ajudar esse canal a se tornar mais relevante para quem curte quadrinho também. Se inscreve aqui no canal, caso seja o primeiro vídeo que você vê aqui. A gente fala sobre quadrinhos e sobre cultura pop em geral, mas o nosso assunto principal mesmo são os quadrinhos. E não deixa de ativar o sininho aqui do YouTube para ele te lembrar quando eu fizer um vídeo novo e colocar aqui, beleza? Se você quiser também me acompanhar nas redes sociais, lá eu posto, no Instagram, por exemplo, eu posto resenhas escritas também e posto um pouco de outras coisas como promoções de quadrinhos, entre outras coisas. Então me segue aqui, eu deixo os links aqui embaixo na descrição. Me segue aqui, não, segue lá para você acompanhar tudo que eu posto por lá também, fechou? Bom, galera, vamos falar hoje sobre Luz que Fenece, esse quadrinho que foi escrito pela Bárbara Baldi e foi lançado pelo Pipoca e Nanquim já tem um tempo, se não me engano, foi lançado há uns 2 anos atrás. Aqui tá marcado como 2019, ó, no prefácio que ela faz. E assim, vamos começar falando sobre a publicação em si, e ela é muito bonita, é um trabalho gráfico muito bonito, primoroso mesmo. Nessa época eu acho que o Pipoca e Nanquim estava se puxando bem mais do que eles vêm se puxando agora, né? Até porque cada trabalho demorava para sair, eles demoravam a publicar mais coisas, né? Hoje em dia é muita publicação que eles estão fazendo mensal, porque além dos quadrinhos tem os mangás, às vezes eles publicam livro também. Então eu acredito que foi perdendo um pouco da qualidade, mas assim, lógico que tá longe de ser ruim, mas em Luz que Fenece é um trabalho gráfico muito diferente do que eu vejo da editora, e começando pela capa, porque ela tem um toque muito aveludado, assim, sabe? Tipo, é um trabalho diferente mesmo. Bom, o papel, eu acredito que seja um papel pólen, de alta gramatura também, e ele é todo em cores, ó. A Bárbara faz um trabalho aqui que lembra muito pintura a óleo, pintura feita em tela mesmo. Porém, se você lê o prefácio, você vê que as pinturas que ela faz são todas digitais. Ela resolveu trabalhar com esse quadrinho com pintura digital. E é um trabalho assim, ó, espetacular em relação à arte que a Bárbara faz. Eu não conhecia o trabalho dela. Eu peguei esse quadrinho, na verdade, em promoção. Na época que saiu, me deu muita vontade de pegar, só que eu tinha outras obras que eu queria mais. Eu acabei deixando de lado esse. E que bom que eu deixei para agora, porque eu pude pegar ele numa promoção. E, se não me engano, ainda está disponível na Amazon e ainda está em promoção. Mas, cara, a arte que essa menina faz, cada quadro, olha esse quadro aqui, por exemplo. A maioria dos quadros aqui, se você separar eles, você conseguiria expor isso daqui numa galeria de arte das mais famosas possíveis. Porque é um trabalho muito bonito. A arte é muito bonita mesmo, sabe? É muito diferente de tudo que a gente já viu em quadrinhos. Parece muito que foi pintado a óleo em tela, como eu disse. Mas se você ler o prefácio, você vai entender não só em relação à obra, não só em relação à arte, desculpa, que é digital, mas como também alguns erros que tem nesse quadrinho. Erro no sentido assim, não tem nada de erro editorial, eu falo. Tem erro nem de tradução. Eu falo erros na parte em que a Bárbara, nas escolhas que ela fez escrevendo esse quadrinho.
Bom, mas vamos lá, vamos falar do que se trata primeiro, né, a história. A HQ conta a história de duas irmãs que recebem uma herança da sua avó recém-falecida. Ela morre assim no início do quadrinho mesmo. E a gente vai seguir a história a partir da irmã mais nova, que é a Clara, e de todo o desdobramento que acontece depois que essa avó dela morre. Por exemplo, ela gostava muito de tocar cravo, que é um tipo um piano, né? E quando a avó dela morre, ela tem que começar a cuidar de vários afazeres diários, de várias coisas na casa, que impossibilita ela de poder investir nesse talento, nessa paixão que ela tem, que é tocar o cravo. E as duas irmãs, cada uma recebe uma parte diferente da herança, não em questão de valor, mas, por exemplo, a Clara, ela fica com a casa, que é uma parte mais assim, ela fica mais com a parte dos imóveis, enquanto a irmã dela mais velha, ela fica com um dinheiro equivalente ao que a irmã ficou em propriedade. Só que a irmã não queria isso. Ela acaba brigando com a Clara já no começo do quadrinho mesmo, isso não é spoiler. E as duas se separam por conta disso. A irmã vai embora, vai morar em outro lugar. E é a partir daí que a gente vai ver a Clara lidando com a responsabilidade agora de uma casa sozinha e tal, de uma mansão, né, praticamente, que tem vários empregados, é tipo um palácio mesmo. E aí a gente vai ver os desdobramentos dessa responsabilidade que cai no colo dela assim do nada, e do fato dela ter que, tipo assim, fazer essas coisas ao invés de curtir a sua paixão maior, que é o cravo. Bom, galera, quando eu peguei esse quadrinho na mão, eu já fiquei meio assim, porque eu vi que seria uma leitura rápida. Porque se você passa as páginas dele, quer ver? Eu vou passar para vocês terem uma noção. Olha, passando as páginas, você já vê que os balões são poucos, e são poucas falas nesses balões. Então eu sabia que seria uma leitura rápida, não seria um quadrinho que ia demorar, mas você acaba assim, demorando um pouco mais porque você fica apreciando a arte de tão bonita que ela é. Só que em relação à escrita, em relação às falas, em relação à qualidade mesmo de roteiro, a Bárbara deixa muito a desejar. Eu acredito que por ser o primeiro trabalho dela, ela fala isso no prefácio, que é o primeiro trabalho dela sozinha, né, escrevendo e desenhando uma HQ. Eu acredito por ser o primeiro trabalho, ela ainda está muito crua, sabe, não só crua, mas com medo de arriscar em certas coisas que ela escreve. Você percebe que tem horas que parece que ela cortou o diálogo, ou ela não deu resposta para os personagens, não sei se por medo ou se porque ela queria que ficasse menor a HQ. Então, assim, existe uma passagem de tempo na HQ, só que ela é muito mal trabalhada, muito mal conduzida, justamente pelo pouco espaço que tem, pelo pouco de páginas que tem a HQ. Eu acredito que ela precisaria de muito mais páginas para desenvolver melhor essa história, levando em conta o que ela escreveu. Porque, assim, se ela se arriscasse mais em escrever mais falas para os personagens, em ter mais diálogo entre eles, em ter mais... em ela arriscar mesmo narrativamente, eu acredito que esse quadrinho dava, sim, para desenvolver uma boa história com as páginas que ela tinha. Porém, parece que ela ficou muito preocupada com a arte, que inclusive faz sentido, porque é belíssima, não tem do que falar da arte. Só que ela ficou muito preocupada nesse aspecto, e em relação às falas dos personagens, em relação ao texto, ela deu uma esquecida, ela deu uma relaxada. Tem horas que, sim, é nítido. Ela apresenta um problema para você, um personagem apresenta um problema, acontece alguma coisa com ele, e aí, tipo, na mesma página,
você tem aquele problema sendo desenvolvido. No que você vira a página, a história já muda de rumo completamente. De repente ela já pula alguns meses e, tipo, aquele problema não é resolvido, não é apresentado o que aconteceu com aquilo. Ela tem sim uma ideia principal nessa HQ, que é o lance dela com o cravo, porém assim, é muito mal desenvolvido ao longo da história. Eu acho que ela precisava de mais tempo para poder escrever, ao invés de ter gastado esse tempo desenhando. Porque eu concordo assim que se você me falar, por exemplo, mas a arte do jeito que não teria como ela levar menos tempo para desenhar, porque exige um esforço muito grande. Mas tem horas que dá a impressão de que ela fez assim, de que ela pensou o roteiro, e na hora que ela foi fazer o roteiro mesmo, ela já foi fazendo direto no papel o RAF, por exemplo, do desenho. Para quem não sabe o que é o RAF é tipo o storyboard, só que dos quadrinhos. Então, assim, dá a impressão que ela já foi fazendo o RAF antes de pensar nos diálogos. E aí, tipo, ela precisava desenvolver esses diálogos, encaixando eles ali na arte, sabe? Parece que foi pensado a arte inteira do quadrinho, mas sem pensar em diálogo. E o diálogo depois veio e foi encaixado de qualquer jeito na história. Eu sinto que, assim, a intenção foi melhor do que a resolução, sabe? Ela tinha uma intenção muito nobre de contar essa história. Então, meio que ela tinha a ideia principal, só que ela não sabia desenvolver isso até chegar no final. Ela, de repente, ela sabia como começar e como terminar, mas o desenvolvimento ela deixou passar batido, sabe? Então, assim, é uma HQ boa, dá pra você tirar bom proveito dela, sim, porque a arte é muito bonita, como eu falei. Olha esse quadro, por exemplo. Então, assim, eu já cansei de mostrar, né, a arte dessa HQ, mas, cara, é muito bonito mesmo. Vale a pena você ter isso como um estudo de arte mesmo. Porém, em relação a roteiro e falas, você vai aprender talvez com os erros dela, porque ela erra bastante e ela deixa de fazer bastante coisa. Eu sinto que poderia ter sido bem melhor. Mas mesmo assim eu gostei dessa HQ. Como eu disse, não é uma história mega elaborada, não é nada que a gente não tenha visto antes, sabe? Mas ela de certa forma, assim, é um trabalho louvável, é um trabalho que dá para você ler essa HQ e entender a intenção dela, mesmo tendo esses problemas durante o caminho, sabe? Então fica a dica aqui para vocês, quem quiser conferir, quem quiser ler esse material, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link da Amazon para vocês comprarem. Comprando pelo link, vocês sabem que vocês ajudam o canal. Para quem não sabe, se você comprar pelo link, é uma forma de você estar ajudando o canal. E é isso aí, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Falou? Valeu!